Luís Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Sem grande surpresa, os portugueses continuam sem compreender os motivos que justificam o facto da Parque Escolar ser investida de uma autoridade e de um regime de exceção que lhe permite estar isenta das obrigações que são impostas às restantes entidades públicas. Tudo se passa como se a Parque Escolar fosse ou pertencesse a outro mundo. E, de facto, desde o seu nascimento até aos dias de hoje, assim parece. O decreto que a criou atribuiu-lhe logo um regime de exceção no que diz respeito à aquisição de bens e serviços. Posteriormente, o Governo do Partido Socialista aprovou o Código dos Contratos Públicos, aplicável a todas as entidades públicas e serviços públicos, mas abriu logo uma exceção à Parque Escolar, que vê reforçada a sua natureza de excepcionalidade no que diz respeito à contratação. E apesar deste regime de exceção ter levado a situações pouco claras, sobretudo com os gabinetes de projetistas, com simulações de consultas, com contratos distintos, mas elaborados pelos mesmíssimos gabinetes de arquitetura e para as mesmíssimas escolas, o Governo anterior insistiu na prorrogação do prazo das medidas excepcionais da contratação pública por parte da Parque Escolar. E aqui era oportuno perguntar se, para além destas excepcionalidades todas, a Parque Escolar não prossegue também o interesse público. É que se prossegue, deveria contratar com toda a transparência, que é um fator essencial para salvaguardar o interesse público. Para contratar com toda a transparência, deveria estar sujeito às mesmas regras da contratação das restantes entidades públicas. Sr. Presidente, eu não estava a ter condições para falar. Senhores deputados, guardem o silêncio necessário para o Sr. deputado poder prosseguir. Para contratar com toda a transparência, deveria estar sujeita às mesmas regras de contratação das restantes entidades públicas. Deveria estar sujeita às regras impostas pelo Código dos Contratos Públicos, porque foi exatamente para isso que esse Código foi criado. Uma entidade pública que se move num regime de excepcionalidade, que vive na sombra, à margem das regras de transparência, é antes de mais estranha à democracia. E quando intencionalmente falta transparência nos contratos públicos, temos fortes razões para duvidar da salvaguarda do interesse público, porque se este estiver devidamente assegurado, não há, pois, motivos para que os contratos públicos não sejam completamente transparentes. Se calhar é por isso que ninguém viu as tais obras que o Sr. deputado do Partido Socialista dizia. É porque não houve transparência, foram feitas às escuras, como é que se haviam de ver? A forma como a Parque Escolar tem vindo a proceder à contratação por ajuste direto, nomeadamente de projetos de arquitetura, é um exemplo daquilo que o Estado não deve fazer. A pressa não pode justificar esta falta de transparência, até porque a situação do nosso Parque Escolar não ficou assim de um dia para o outro. Já vem de há muito tempo que se tem vindo a degradar perante a passividade dos partidos que tiveram responsabilidades na governação. E sem prejuízo de considerarmos que a situação é urgente, que a intervenção do nosso Parque Escolar reclama medidas urgentes, também consideramos que essa intervenção deve ser feita dentro das regras da transparência democrática. Acresce ainda que a legislação que enquadra a contratação pública já ela própria prevê mecanismos que possibilitam contratos com celeridade. E, portanto, os Verdes acompanham as iniciativas legislativas que estamos a discutir, sendo que para nós a solução definitiva para este problema seria a extinção da Parque Escolar com a consequente transferência do património ou a devolução do património para o Estado. Muito obrigado.